Garanto que não é a 101. João 14, verso 6, o que é que diz lá? Eu sou o quê? O caminho. Eu sou a verdade e a vida. Não adianta, você não vai a lugar nenhum se não for por Ele, se não for através dEle, se não for pelo poder dEle, se não for pelo querer dEle, se não for pela aprovação dEle, nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta, não existe caminho que leve a este conforto espiritual se não for através de Jesus. Eu tenho algumas preocupações com algumas religiões que não professam o nome de Jesus. O livro de Atos diz que não há nenhum outro nome entre o céu e a terra pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Porque Ele é tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início, é o fim, é o Criador, o mantenedor, o Redentor, Salvador. Ele é tudo. Tudo aquilo que me falta, Ele é. Tudo aquilo que eu preciso, Ele tem. Todas as minhas angústias, Ele pode transformar em alegria. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de Teu nome. Então vejam, quem é o descanso? Quem é a água? Irmãos, pronuncie o nome de Jesus com mais respeito. Abre a goela aí e joga duro. Quem é o descanso? Jesus. Quem é a água? Quem é o caminho? Quem é tudo? E eu sou o quê? Nada. Ele é tudo. Eu tenho a impressão que quando nós falamos aqui que Jesus é tudo, Jesus é a água, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, os anjos glorificam o nome de Deus. Ele é tudo mesmo. Mas peraí, agora no verso 4, o salmo estava indo muito bem, muito tranquilo, água, caminho, descanso, e agora aparece um intruso aqui que é a morte. Vamos ler o verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, qual é o pior momento na vida de um ser humano? É a morte. Você prefere o pior problema do mundo ou a morte? O pior problema do mundo. O pior problema do mundo tem solução. A morte, só ressurreição. Nada abala mais um ser humano do que a morte. A morte, ela é um divisor de águas. Divisor de esperanças. Eu já tive uma época na vida, não sei se já falei para vocês, tive muito medo de morrer. Hoje eu não sei qual é a minha relação com a morte. Eu não consegui ainda definir muito bem, não consigo gostar dela, não tenho apreço por ela, ela me incomoda, mas já não tenho esse pavor da morte que eu tinha no passado, por uma razão muito simples, até simplória. Eu tinha muito medo de morrer e gerar nas minhas filhas esse sentimento de orfandade. E eu pensava, se eu morrer, a vida das minhas filhas estarão acabadas. Tanto é que quando eu viajava com a minha esposa, e uma viagem longa, para fora do país, eu sempre deixava uma procuração para um amigo, que se ele morrer, para ele cuidar das minhas filhas. Eu deixava, olha, ligava para ele, estou viajando, em tal lugar tem uma procuração. Até que eu li um livro, sobre mitos e medos, de um psicólogo francês, e ele diz que as grandes viradas que ocorreram no mundo, sociais, econômicas, políticas, tinham órfãos no meio. Porque quando o órfão se vê órfão, ou ele vai atrás de forças e dá uma reviravolta na sua vida, ou ele está perdido. E a maioria vai lá e busca forças e começa a dar uma guinada na vida. Daí se chega à conclusão até fácil de que crianças extremamente mimadas, protegidas, cujos pais não dão liberdade de crescimento, que vive ali no colo da mãe e do pai,
que estão com 10 anos ainda a mãe troca a fralda e dá pipinho na boca para ele, que ele não pode brincar no chão do quintal, ali não pode se melar de lama, não pode tomar um banho de chuva. São crianças indefesas, sem defesa, sem preparo nenhum para a vida, sem nada. Mas veja, Davi introduz aqui a morte. Só que eu tive dificuldade de entender por que quando Davi introduziu aqui o assunto da morte, ele fala de uma outra coisa. Ele diz assim: o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas que negócio é esse? O que tem a ver morte com vara? O que tem a ver cajado com vara? O indivíduo morreu porque o cajado do pastor, que ao mesmo tempo era vara, tinha dois objetivos. A parte da vara era para corrigir as ovelhas. Ele dava a gente chama no norte um cascudinho, né? Para corrigir ali as ovelhas. A parte do cajado, que é aquele negócio do guarda-chuva, era para tirar ali a ovelha que estava às vezes num precipício. Ele ia até determinado lugar e tirava a ovelha e levantava. O que tem a ver vara e cajado com morte? Ora, quem morreu precisa apanhar? Quem morreu precisa de cafuné? De cócegas? E eu fiquei aqui meio confuso. E eu confesso a vocês que eu tenho pelo menos 2 outros sermões do Salmo 23 que nunca mais eu preguei. Porque eu tinha uma compreensão errada. E eu percebi que a partir do verso 4, o Salmo 23, ele se torna escatológico. É uma referência aos últimos dias, aos últimos acontecimentos, inclusive a volta de Jesus e depois da volta de Jesus. No livro O Grande Conflito, o irmão White diz o seguinte: ao romper o ribombo do trovão, e as trombetas tocarem, olha o verso, está no Grande Conflito, a parte do livramento dos justos. Assim como o pastor levantava a ovelha moribunda para o seu salvamento, assim será por ocasião do toque das trombetas. Todos aqueles que dormiram ressuscitarão no Senhor. Então, sabe o que o verso 4 está dizendo? Que você pode andar pelo pior momento da sua vida, que o pior momento é a morte. Eu já perdi meu pai, eu sei o que é isso. Você pode passar pelo momento mais difícil, mas nem isso é perca. Porque quando Jesus voltar, virá o ganho, ele ressuscitará. Por isso que eu admito o choro no funeral. Por isso que eu admito lamento em um funeral. Por isso que eu admito tristeza em um funeral. Mas eu não admito desespero. Eu já vi gente querendo ser enterrado junto. Querer ir para dentro da sepultura junto. Sabe o que é isso, irmãos? Uma falsa compreensão de que a morte é um leve sono e que em breve o Senhor virá e trará à vida todos aqueles que dormiram no Senhor. Eu fui agora à casa da minha mãe no final do ano de férias e fui até a sepultura do meu pai, sentei em cima da sepultura e fiquei ali contemplando uma grande fotografia que tem na lápide ali. Um sentimento de perca, um sentimento de separação, um sentimento de ausência muito grande, um sentimento de saudade que quase não dá para explicar, mas uma segurança de que ele está ali por pouco tempo, pouquinho tempo. Portanto, o que Davi queria dizer é o seguinte: eu falei de problemas, você está cansado, você está atormentado, você está sedento, Jesus resolve o seu problema. Mas se você chegar ao clímax da angústia, o clímax da desgraça, ao pior momento da sua vida, cuca fria, porque isso é provisório, é temporário. Amém? E vejam o verso 5. O verso 5 me incomodou. Eu chamei Davi de doido. Porque no verso 5 ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Louco!
Eu comecei a fazer um cálculo dos amorreus, dos filisteus, e eu cheguei a uma mesa, assim, rapidamente fazendo alguns cálculos, considerando que cada um senta ali num espaço de 30 centímetros, 40 centímetros, eu cheguei a mais de 300 quilômetros de mesa. Aí eu parei os cálculos, de um lado e de outro. Como é que o indivíduo pede para estar na presença dos seus inimigos? Eu quero é distância deles. Eles lá em Chapecó e eu aqui. Ou eles aqui e eu lá. Para começar, quem ia sentar do lado dele era Saul. Do outro lado, Golias. Estava perdido. Não ia dar para quem quisesse. E ele pede assim: pode me preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Pode me preparar. Me coloca na presença deles. É que a gente confunde presença e ao lado, não são a mesma coisa. E sabe o que eu percebi, irmãos? Que isso aqui é uma referência pós-milênio. A cidade santa desce dos céus, ataviada. Quem já leu o Grande Conflito está familiarizado com isso que eu vou falar. A cidade santa vai descendo, Satanás, os ímpios ressuscitam. Satanás diz assim: fui eu que ressuscitei vocês, vamos guerrear contra a cidade, porque nós podemos. A cidade não toca o chão, fica elevada até um determinado momento, e ali, naquele momento, todos nós, não só Davi, nós estaremos na presença dos nossos adversários. Só que com uma diferença: a gente dentro da cidade e eles fora da cidade. A gente do lado daqui e eles do lado de lá. Isso não tem nada a ver com eles. Mas nós estamos vendo, estamos na presença deles. E aí, virá fogo do céu e destruirão os inimigos do Senhor. Destruirão. Veja como o salmo é escatológico. Aí você assim: pastor, o senhor está exagerando. O senhor está caminhando aí por caminhos que nem deveria, né? Então, dê uma olhada no verso 6 aí, então. O que é que diz no verso 6? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por quanto tempo? Quando é que nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre? Quando? É quando Jesus voltar, irmãos. Depois do milênio, aí é para sempre. Eternidade. Quando é que a bondade e a misericórdia estarão do nosso lado todos os dias? Enquanto tiver pecado, isso será possível? Enquanto tiver pecado, não é a bondade, é a traição. Enquanto houver pecado, não é a misericórdia, é a fome de vingança, de atropelar, de matar, é o ódio. Bondade e misericórdia então me seguirão todos os dias da minha vida. Agora eu vou ler o Salmo 23. Agora eu vou ler como eu acho que é. Posso ler? Vamos lá. O Senhor é meu pastor. Pode me faltar o feijão, o arroz, o dinheiro, a cama. Mas eu não vou sentir falta dessas coisas, porque Ele é o meu pastor. Ainda que eu ande estressado, cansado, eu vou cair nos seus colos e Ele vai me dar o repouso, a tranquilidade, a paz que só Ele pode dar. Eu posso estar sedento, numa terra árida, mas Ele é minha água, Ele me refrigera. Eu posso não saber por onde ir, que caminho seguir, mas se eu sigo Jesus, eu estou no caminho correto, no caminho da justiça. E ainda que um amigo morra, ainda que o filho morra, ou que a esposa morra, ou que o marido morra, ou que o pai morra, ou que a mãe morra, eu vou lamentar, eu vou chorar, mas não vou me desesperar, porque um dia o Senhor trará a vida àqueles que dormiram nele. Senhor, volta logo e me coloca na presença dos meus inimigos, aqueles que caçoaram, aqueles que me maltrataram, aqueles que zombaram, e aniquila o pecado, destrói o pecado, e aí sim a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e eu habitarei na Canaã eterna por toda a eternidade. Que salmo! Que salmo! Que salmo! Será que hoje tem alguém aqui que está com uma dorzinha no coração, com angústia? Eu queria fazer um convite nessa manhã, para que a gente deposite nos braços de Jesus a nossa vida e a nossa alma, com tudo que a gente não tem, com tudo que a gente tem, com aquilo que presta e com aquilo que não presta, para que Ele dê uma guinada na vida da gente. Cantaremos o hino número 311, Dai-nos Luz. Nós vamos cantar o hino 311 agora. E eu queria fazer um convite a você. Se você está aqui hoje e quer entregar seu coração a Jesus, você vem aqui na frente comigo. Se você está aqui hoje angustiado, sofrendo, vem aqui comigo também. Que Deus vai nos aliviar. Deus vai nos dar a alegria que nós tanto precisamos. Eu já estou descendo aqui. Uma voz ressoa num geral clamor: dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vir a paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Sim, por toda parte reluze esta luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, a muito preciosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei dessa luz de Jesus. Aos milhões sem Cristo, sem tardar, erguei essa luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão,
amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Santo Deus e Pai nosso, eu imagino que tem gente cansada aqui dentro, Senhor. Eu sei que tem gente amargurada. Mas não permita que essa amargura dure nem mais um minuto. Porque o Senhor é o nosso pastor. Nós não podemos te ver, mas o Senhor está do nosso ladinho aqui. Olhando para todos nós. Sofrendo. E com a mão estendida para nos receber, para nos abraçar. Para nos dar água, para nos dar o descanso, para nos dar o refrigério. Se alguém está com uma dor quase que aparentemente insuportável, coloca no coração dessa pessoa que não há provação que a gente não possa suportar com Jesus. Dói, maltrata, mas passa. E eu queria te pedir, Senhor, que o conforto desta manhã não fosse um regalo, um presente, não fosse algo material, mas que hoje de manhã pudéssemos receber, aceitar a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida da gente. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida completamente, ó meu Deus, toma o coração dessa pessoa e que cada um perceba e veja que não existe nenhum outro caminho, nenhum outro atalho, nenhuma outra bifurcação que nos leve a um lugar feliz a não ser o caminho que Jesus mesmo estabeleceu. Portanto, despede-nos agora desse culto, vamos para a escola sabatina, mas que o teu Espírito continue no nosso coração. Em teu nome pedimos e agradecemos. Amém. Que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz cantar esteja sempre a iluminar, na senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar.
sábado. Nesse intervalo assim entre o culto divino e a escola sabatina, às vezes nós nos movimentamos, mas conseguimos perceber nessa música e algumas frases, você está preparado? Você está se sentindo sozinho? Estamos no início de reavivamento, estamos fazendo uma programação para reafirmarmos aquilo que já sabemos, aquilo que já conhecemos. A Igreja Adventista Central está promovendo agora a vigília do dia 12 de abril. A escola sabatina já começou a falar isso há uns sábados atrás, e hoje nós estamos novamente mencionando isso, dia 12 de abril, para nós nos programarmos. Será uma noite especial. Nós começaremos a vigília às 11 horas da noite e vamos até de manhã. Com certeza serão momentos muito especiais, serão momentos realmente de força que nós vamos adquirir com os nossos irmãos. Mas não podemos nos esquecer também que temos a Semana Santa que já está se iniciando. Não deixe que esse momento passe sem que aconteça uma mudança em sua vida. Em algum momento, Deus dá a todos os seus filhos uma visão da sua graça. E o que é que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Ouça a voz de Deus, dizendo: filho, venha. Bom dia, queridos irmãos. Um feliz sábado para vocês. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Hoje é um dia especial. Hoje é o sábado da visita. Alguém está nos visitando hoje? Então vamos fazer propósito, irmãos, de trazer os nossos queridos visitantes à casa de Deus, para que ele possa conhecer aquilo que você um dia veio a conhecer. Quando nós viemos ao lugar de Deus, na casa de Deus, nós precisamos encontrar o que aqui, gente? Paz, né? Alegria. E a verdadeira alegria que é a salvação em Cristo Jesus. A essência da pureza é estar livre de duplicidade ou hipocrisia. Ser puro de coração envolve limpeza espiritual. O salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que significa ser puro, irmãos? Ser puro significa ter uma mente única, livre do conflito de personalidade. Ser puro é estar livre de falsidade, hipocrisia ou máscaras. Aquele que está corretamente ligado a Cristo estará puro no coração e na vida. Cada um que tem a esperança de ver a Deus, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. 1 João 3:3. Que Deus torne nossa vida pura. Vamos cantar juntos o hino número 403, Mais de Cristo. Nós vamos cantar de todo o coração. 403. Em pé, irmãos. De Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Mais de Cristo.
de Cristo perto está, sua comunhão gozar. Quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até o além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. E nada melhor do que começarmos, né, nossa vida, tudo que fizermos em oração. Neste momento, irmãos, vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso querido Deus. Querido Deus que está nos altos céus, te agradecemos, Senhor, por termos mais um sábado em Tua presença. Quero estar com cada irmão aqui presente, para que possamos, Senhor, te colocar sempre em primeiro lugar. Queira também estar com aqueles que não puderam vir por problemas que só Tu sabes qual é. Ajude para que possamos seguir sempre os Teus caminhos. Queira estar conosco na escola sabatina, para que possamos, Senhor, contribuir com o que aprendemos durante a semana e que possamos tirar as nossas dúvidas. Fique conosco, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mentiras do inimigo. Seitas existem em todos os lugares. E como aproximar-se de pessoas que acreditam nessas seitas e não aceitam o Deus real? Hoje nós vamos conhecer a respeito de John Frum e como nossos missionários têm levado a esperança a pessoas que vivem na ilha de Tanna. É interessante, né? Nós conhecemos algumas pessoas que creem em outras coisas, posso dizer assim. E às vezes a gente até se assusta com essas pessoas. E quando eu li esse relato, eu fiquei intrigada. Quem é esse John Frum? E a Nilza, ela vai falar para a gente sobre essa história. Feliz sábado a todos. John Frum, conta-se, de homem virou mito, e eles acreditam que ele era um marinheiro norte-americano, que ele chegou na ilha de Tânia. E lá nasceu. John Frum falou para as pessoas dali que não era para eles acreditarem nas outras denominações, não era para eles acreditarem em nada. Era para tirar os seus filhos da escola, era para eles venderem tudo e voltar, ficar sem dinheiro e voltar à vida que eles tinham antes, vida simples.
Só que a vida deles, nativa de antes, era tomar uma bebida. Ela é meio alucinógeno. E assim, alguns fizeram o que John Frum mandou. Outros não. E aqueles que fizeram, formaram esta seita. E nesta seita, eles achavam que John Frum morava dentro de um vulcão. Porque essa ilha ela tem um vulcão ativo. E assim, eles acreditavam, e à noite, quando eles iam fazer as cerimônias secretas, eles achavam que John aparecia e ia falando para eles o que tinha que fazer. E eles deveriam também acreditar nas pedras mágicas. E assim, muitos adeptos a esta seita continuaram. Mas teve John N., ele era dessa seita, participava e fazia as pessoas serem dessa seita. Só que chegou uma determinada época, ele teve que tirar os filhos da escola como havia mandado. Só que ele não gostou. Ele viu que os filhos não estavam contentes. E assim, escondido da comunidade dessa seita, ele colocou os filhos na escola. Só que eles descobriram, porque é uma comunidade onde todo mundo sabe de todo mundo, e eles, quando descobriram que John, que participava da seita deles, tinha desobedecido, eles iam bater nele. Imagine uma comunidade toda bater numa pessoa. Aí ele pensou e fez um combinado, então, com o pessoal da seita do John Frum. Eu saio da onde eu moro, junto com a minha família, e também saio da seita. E eles, então, concordaram, e assim John Frum não precisou apanhar de ninguém. E ele foi, então, para um outro local. Neste local que ele foi, é na mesma ilha, só que comunidades diferentes, tinha a adventista, e o pastor era Max, e os outros não me lembro. E o Max, então, que era o pastor daquele local, ia fazer uma série evangelística. E assim, os adventistas que moravam perto de John N., sua família, convidaram todos eles. E um dos filhos de John N., ele foi, então, nessa série evangelística e gostou. E ficou insistindo e convidando seu pai para que pudesse ir. E assim, John, como gostava muito da sua família e viu a insistência do seu filho, ele resolveu então ir. E assim a família inteira assistiu à série. Depois o pastor foi até a sua casa, fez estudos bíblicos e ele ficou encantado com a verdade do sábado, com o estilo de vida, com a esperança da volta de Jesus. E ele ficou muito sentido com ele mesmo, porque ele descobriu que ele não estava adorando a Deus, ele estava adorando ao inimigo e tinha levado algumas pessoas também a conhecer o inimigo. E quando ele foi entendendo, a família inteira levou 2 anos de estudos, mas eles compreenderam e resolveram pelo batismo. E todos eles se batizaram. E a preocupação de John N., depois do batismo, era levar as pessoas da seita de John Frum para que conhecesse a verdade e soubessem que John Frum estava morto, mas que Jesus iria voltar. Não trazer presentes, mas sim buscar-nos para morarmos com ele. E assim, John N. foi explicando e alguns ali do local aceitaram e se tornaram adventista. Mas ele está preocupado com a outra parte que ainda acredita na seita. E além disso, de ter o pastor cuidando de mais de 300 membros, eles também, ali na ilha de Tana, eles reformaram 2 clínicas. É muito longe ali para eles irem na clínica do governo. Eles pegam muito sol. Então,
os adventistas ali local, com muita dificuldade, melhoraram as 2 clínicas. Então, eles atendem as pessoas dali. E uma das coisas que o pessoal do local está bem contente é que os adventistas dali não se preocupam só em levar a mensagem. Além da mensagem, que é muito importante, eles também se preocupam com as pessoas e sua saúde. Então, os enfermeiros, eles dão bastante palestras sobre a alimentação, sobre os cuidados que as mamães têm que ter com seus bebês depois de nascidos e também antes de nascer. E ali, na clínica, o pessoal está gostando bastante deles, porque eles têm dado muita instrução. E um ponto importante também é que eles, na clínica, eles fazem um preço acessível. Então, as pessoas da ilha estão contentes, porque se aqui, para a gente depender de algo do governo, demora, às vezes é longe, imagina numa ilha. Então, eles estão muito contentes, porque os adventistas, além de dar a mensagem, estão preocupados com a área da saúde. Então, eles fazem bastante palestras e, através dessa clínica, eles estão levando mais almas para conhecer a Deus. Então, que possamos ser liberais com as nossas ofertas, para que pastores possam continuar fazendo esse trabalho, já que a gente mora aqui no Brasil e não tem oportunidade, às vezes, de ir para lá, mas com os nossos dízimos e ofertas, eles possam abrir mais clínicas que eles precisam. Então, que possamos ser bem liberais. Uma coisa interessante, não é, Nilza, que nós vimos nas dificuldades que nós temos aqui para pregar o Evangelho, e esse vem será o 13º sábado. Então, as crianças vão se preparar, vão vir aqui à frente. Irmãos, façam um esforçozinho para prestigiar o trabalho que as crianças vão apresentar. Tragam as suas ofertas, porque tem projetos e nós fazemos parte desse projeto juntamente com eles, porque são bíblias, são melhora clínica, né? Remédios, quantas coisas eles precisam. Imagine o mundo inteiro voltado para ajudar. Isso é muito lindo, irmãos. E nós somos este povo de Deus, e unidos, estamos fazendo diferença. Vamos orar agora por essas ofertas. Querido e bom Deus, Tu és um Deus de amor, que vê tudo e todos, Senhor. Neste momento, querido Deus, a Tua igreja se prepara para doar aquilo que Tu tem nos dado, Deus. Que Tu possa abençoar cada irmão, que eles possam ser generosos. Colocar, Senhor, o coração na Tua obra. Diz que onde há o nosso tesouro está o nosso coração. Então possamos ser generosos, Senhor, ao doar. No nome de Jesus, que possa abençoar cada um. Amém.
Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Evangelho quer dizer boas novas de vida, de recriação. E é o plano da salvação de Deus, feito conhecido para nós, seres humanos. A alegria deve inundar nossa alma por saber que em Cristo, por sua morte salvatória, temos nossa alma para saber, para termos esperança. Nesta semana, nós estudamos textos importantíssimos. E agora é o momento para dedicar a recapitulação da lição. Os professores terão os 10 minutos de apontamento, mais os 30 para recapitular, né? E que vamos agora ficarmos de pé, né? Os professores. E já querendo lembrar que na semana que vem, os professores, quem são os professores de classe? Não tem mais aqui, só vocês. Teremos uma reunião às 15h30, não se esqueçam, para falarmos sobre a vigília e outros assuntos mais. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, mais uma vez nós falamos contigo. E neste momento agora é pedindo que teu Espírito Santo se faça, Senhor, com cada professor que irá explanar. Mas não só com eles, querido Deus, mas com aqueles que vão participar também da classe. Que possa ter unidade de pensamento, que estejamos todos voltados para aquilo que tu pede, Deus. E ao recapitular esta lição, possamos crescer e aprender mais de ti. No nome de Jesus te peço. Amém. Som. Vamos. Não, deixa. Vê se como é que tá o som. Vê se está saindo bem o meu som. O João também. Fala, João. Alô? Bem o som? Tá bom o som? Alô? Alô? Tu quer tirar a imagem lá? Bom dia. Bom dia a todos os nossos internautas que estão conosco acompanhando mais esse programa de estudos da Escola Sabatina que a Igreja Central de Joinville oferece, né? Além de estarmos aqui também estudando aqui em classe na nossa igreja, temos a oportunidade também de fazer esse programa aqui ao vivo, né, para todos os internautas, e mostrar também que Deus tem mais um propósito, né? E os irmãos vão entender, ou amigos também, qual o propósito que Deus Bom dia a todos os amigos que estão acessando o site aí www.bibliaresponde.com.br
e também pelo site ouvindoavozdedeus.com.br. Temos a satisfação de oferecer essa transmissão falando sobre o assunto tão importante que é o estudo da lição, a recapitulação do estudo da lição via internet para todos os internautas, e saber também que aqui na igreja nesta manhã também está funcionando as classes da Escola Sabatina em classe. Isso é importante. E nós temos esse programa com o objetivo também de levar não só esse conhecimento do estudo do manual número 12 da lição, como também levar também posteriormente a todos a mensagem através de cursos bíblicos que muitas pessoas estão procurando também conhecer mais da palavra de Deus. E nesta manhã nós temos conosco o irmão João, obreiro bíblico, professor de Bíblia também, e é responsável por vários cursos bíblicos que são ministrados aqui na igreja e em várias outras igrejas também da Associação Norte Catarinense. Então vou deixar que ele se apresente nesse momento, né, e que ele possa falar sobre o trabalho que ele vem realizando com o estudo da Bíblia, também principalmente o estudo do Apocalipse, que tem sido um grande benefício no conhecimento da palavra de Deus, e tirar dúvida, né, João, sobre Daniel, Apocalipse, e como o Apocalipse também está entrelaçado ali junto com as profecias de Daniel. João. Bom dia, feliz sábado a todos, é um prazer estarmos aqui juntos para estudar mais uma lição da Escola Sabatina desse trimestre, a lição número 12, a criação, o Evangelho. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes porque a igreja tem nos apoiado, a Igreja Central, em nosso trabalho, como as demais igrejas também. Estou muito contente porque nós temos tido cerca de 96 alunos estudando a classe do Apocalipse em vários pontos da cidade. E esse é o nosso trabalho já há algum tempo, e graças a Deus, Deus tem abençoado pessoas que estão realmente interessadas em compreender a palavra de Deus para os últimos dias. João, criação e evangelho. Assim, o verso diz assim, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22, conforme a palavra de Deus. O evangelho quer dizer boas novas de vida, de recriação, e o plano da salvação de Deus feito, né, conhecido para nós seres humanos. Ou seja, Deus criou um mundo perfeito. Colocou ali no Éden, né, como nós já havíamos comentando da lição passada, ali um mundo perfeito, né? Alegria inundava toda a alma ali dos seres, no caso de Adão e Eva, né? E agora vem no caso ali a esperança, uma esperança. E que esperança é essa? Falando ali do sábado, né? E nessa lição número 12, criação e evangelho, conforme a Bíblia, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, sem nenhum defeito, sem mácula, né? Eles têm um livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio para andar, para fazer o que quisessem ali. É claro que Deus colocou ali, nós sabemos, um ponto ali, né, de obediência ali no Éden. Então a pergunta é, João, como é que Adão e Eva, no caso aqui, eles usaram desse livre-arbítrio, né? Nesse momento que Deus coloca eles lá no Éden, o que eles fizeram? O livre-arbítrio, o poder de escolha que Deus adotou em todas as suas criaturas, ele já está dizendo mesmo, ele tinha um poder de escolha. E eles escolheram, né, num certo momento, depois, e não tinha razão para isso, nada justificava isso. Eles tinham todo o ambiente favorável a não fazer isso, para que fique claro aqui que ninguém diga que Deus colocou em situação desfavorável e eles foram pressionados a fazer isso, porque normalmente o ser humano tem uma desculpa para as coisas erradas, procura ter uma desculpa para as coisas erradas. E o pecado, em qualquer instância, ele não é justificável. Então Deus não deu ambiente para que ele justificasse errar. E eles usaram o livre-arbítrio, como está dizendo, né, a sua livre escolha, de não obedecer a Deus com respeito à restrição de não tocar, de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Então esse livre-arbítrio, né? Nós também temos, João, esse livre-arbítrio hoje. Sim, nós temos. Todos os seres criados por Deus, né,
feito à sua imagem, tem o poder de escolha, tem o livre-arbítrio. Querer fazer a vontade de Deus ou não fazer. Só que temos que deixar claro que nós somos livres para escolher não fazer a vontade de Deus, mas também nós não somos livres para escolher as consequências. Então Deus não nos criou robôs, né? Não. Mas sim com livre-arbítrio, podemos fazer escolhas, né? E tomar decisões. É isso aí. Amém por isso, né? Por ter um Deus que é amor, misericórdia, graça, né? Que nos faculta esse direito de escolher amá-lo ou não amá-lo. Importante, João, que Deus, quando que Deus é amor, imagine como é que Deus poderia ser amor, no caso se nós não tivéssemos o quê? O livre-arbítrio. Né? Comprovação está aí. João, por que então Adão e Eva tiveram vergonha um do outro? E o que eles perderam? Né? Eles tinham então, até então, eles não tinham vergonha um do outro, né? Mas daqui a pouco começou o quê? A ver as suas próprias nudez, tanto Adão quanto Eva. E Deus foi em busca de Adão e Eva, né, lá no Éden. E na verdade eles estavam... Por que estavam escapando de Deus? Por que ele escapou de Deus? Porque na verdade, nós vimos na Bíblia que na viração do dia, Deus ia lá e falava com Adão e Eva. Mas naquele momento, né, eles se esconderam de Deus. Acontece o seguinte, eles, ao pecar, eles sentiram vergonha, culpa e medo. Né? São as coisas que estão entrelaçadas quando a pessoa erra. Isso é colocado, isso é acompanhado com o pecado. O pecado traz medo, traz culpa, traz vergonhas. E Adão e Eva, antes de pecar, eles eram vestidos com a vestimenta de brilho, de luz, assim como os anjos são vestidos. Né? É por isso que muitas vezes a Bíblia diz que os anjos são como labaredas de fogo, né? Porque eles se apresentam com uma luz muito grande, que são as vestimentas deles. Assim, Adão e Eva também era vestido dessa maneira. Mas quando eles pecaram, eles foram destituídos disso, desse brilho, dessa luz. Por isso que a Bíblia diz que o Satanás é o príncipe das trevas, porque ele foi destituído do brilho que ele tinha como querubim da guarda, lá no céu, lá no terceiro céu. Então, assim Adão e Eva... Tá. Então nós vemos aqui, João, que essa vestimenta, que Eva... A primeira vestimenta foi, no caso, Eva, né? Eva estava... Já Adão e Eva, eles se vestiram com folhas, né? Exatamente isso. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 7, que eles fizeram vestimentas de folhas de figueira. No momento que eles perceberam que estavam nu, que eles perderam aquela vestimenta de luz, né? E eles fizeram na sua própria justiça, na sua própria maneira, uma maneira de se vestir, que é o que nós temos hoje. Por exemplo, hoje existe centenas de religiões, só o cristianismo é subdividido de mais de 36 mil religiões, porque as pessoas estão inventando religião, né? Maneira de se justificar diante de Deus, fazer a sua adoração do seu jeito, e não é. Então Deus, ao vir no Éden, ele fez ali uma vestimenta, né, de pele de cordeiro. Né? Para quê? Para mostrar que a justiça do homem não tem valor diante do homem, diante de Deus. Tem que ser a justiça que Deus assim estabeleceu, aquela que vai, quer dizer, o homem, toda a justiça que o homem der, todo ato de bondade que o homem fizer, fica aquém para poder cumprir a exigência das ordens de Deus, da lei de Deus. Né? Só a justiça de Cristo pode ser aceita diante de Deus. Aí eles fizeram folha de figueira, né, para poder se cobrir, mas não valeu de nada. Né? A Bíblia diz bem claro. E aí eles sentiram vergonha, mesmo com as folhas de figueira eles sentiram vergonha. Está aí a prova de que não tem nenhum valor, porque eles se esconderam. Né? Não cobriu aquele medo, aquela vergonha. Então Deus andando no jardim do Éden, né, livremente, e eles ouviram a voz de Deus, que está isso relatado lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, que andava no jardim, conforme eu tinha falado antes, na viração do dia. Daí então se esconderam. Então nós sabemos que Deus havia advertido, mas mesmo assim eles pecaram. Importante que eles pecaram, né, e Deus, mesmo antes do pecando, Deus os procurou.
Mas, às vezes, né, João, o exemplo de Eva, somos levados também, muitas vezes, enganados, né? Pecamos também. Assim como Eva foi enganada, nós também passamos e corremos o mesmo risco, né? Da mesma forma. Importante aqui dizer que Eva, ela pecou conscientemente. Nós podemos dizer ali que ela, a princípio, ela foi enganada, mas ela até mesmo ela falou que ela sabia que ali, no caso da árvore do conhecimento do bem e do mal, elas não poderiam tocar, e muito menos comer do fruto. Então nós vemos que ela pecou. E aí no caso de Adão, né, também pecou, também conscientemente e com intensidade, porque ele viu que Eva tinha pecado e ele cometeu, né, o mesmo erro. No capítulo 3 e no versículo 21, Gênesis, fala que devido à vergonha eles fizeram vestimentas, né? E aí nós sabemos que a vestimenta que ela fez, que eles fizeram, no caso, com folhas, foi pela sua justiça própria. Exatamente isso. E a vestimenta que agora Deus oferece. A vestimenta que Deus oferece foi a justiça de Cristo. Por quê? Porque era um cordeiro. A Bíblia diz que Deus matou um cordeiro na porta do Éden e com a pele do animal vestiu Adão e Eva com isso. O que Deus estava estabelecendo ali? Estabelecendo a justiça de Cristo, que é aceita diante de Deus. Nenhuma outra justiça é aceita. Era isso que Deus estava estabelecendo. E além do mais, Deus estava estabelecendo todo um sistema simbólico, né, de sacrifícios, que ia culminar com o estabelecimento de Êxodo 25, verso 8, onde Deus diz: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E, ao mesmo tempo, Deus estava mostrando que no futuro, bem distante, haveria de vir alguém que ia substituir todo aquele sistema de sacrifício. Porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que sangue de bode e bezerro não purifica nada. Aqueles animais todos, desde o que foi morto na porta do Éden até Jesus morrer na cruz do Calvário, era símbolo do que Cristo Jesus faria pelos seres humanos na cruz do Calvário, resgatar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pecado por nós, ou seja, sem praticar pecado, inocentemente ele veio tomar lugar nosso na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue perfeito. Então, por quê? Porque lá no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. A nossa justiça não tem como cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ou requerer o que a justiça de Deus pede. Então, Deus teve que estabelecer um sistema do santuário levítico para poder apresentar o que Cristo Jesus faria por nós na cruz do Calvário. E quando Cristo Jesus veio, então ele morreu na cruz do Calvário. Essas vestes que foi feita lá no Éden, na porta do Éden, ela, se você ler lá em Mateus capítulo 22, versículo 11 a 12, na parábola das bodas, é dado para o justo, para aqueles que vão entrar para o Evangelho, uma vestimenta, que é a justiça de Cristo. Porque se você vai lá no Apocalipse capítulo 19, verso 7 a 9, diz que o linho finíssimo são a justiça dos santos. Ou seja, os santos, quando ele é batizado, ele recebe pelo poder do Espírito Santo a justiça de Cristo na sua vida. E essa justiça é que vai dar-lhe direito de entrar no céu e participar das bodas do Cordeiro. Importante, João, que esse sistema de sacrifício, assim como tinha um santuário terrestre, né, hoje nós temos o santuário celestial. Jesus intercedendo no santuário celestial. E essa verdade, muitos aí não entendem como a Bíblia fala, como a Bíblia diz. Então nós cremos que hoje Jesus está intercedendo no santuário celestial, né, e logo, assim como hoje ele é nosso advogado, né, um dia ele será juiz. Muito bem, é bem lembrado bem isso aí, porque é o seguinte: a maioria do mundo cristão não prega sobre um santuário celestial. Nós pregamos o santuário levítico para entender o santuário celestial. Afinal de contas, o santuário celestial foi o grande modelo original para que Moisés fizesse. Porque em Êxodo 25, verso 40, é dito assim: vê se faça conforme o modelo que te mostrei no monte. Então, Moisés não fez um santuário por vontade própria, ele fez por um modelo que Deus mostrou para ele, um santuário celestial. E o Apocalipse menciona 14 vezes a palavra santuário, referindo-se ao santuário celestial e nunca ao santuário levítico.
E lá nós temos um sumo sacerdote. Quando nós estudamos o santuário celestial, nós estamos estudando sobre a perfeição da justiça de Cristo, do nosso único sumo sacerdote que intercede diante, como está lá em 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e o homem, quem? Cristo Jesus, o homem. Né? Portanto, João, que tu falou uma coisa aí, né, que mexe aí. O único mediador. Então, nós só temos um mediador, João, diante de hoje, somente Jesus. Esse mediador, ele é o nosso Criador, porque a Bíblia diz bem claro. Por que nós estamos estudando Evangelho e Criação? Porque nós vamos entender, dentro do contexto dessa lição de origens, é que nós podemos entender o Evangelho só à luz de uma criação vindo da mão de um Criador, que também já se preocupava com as suas criaturas. Deus já antecipou, lá no Apocalipse, diz que, capítulo 13, no versículo 9 e 10, diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha preparado o plano de redenção antes de criar o planeta Terra. Esse modelo criacionista é o que serve para nós. Se você apresentar o modelo evolucionista, não entra a questão do evangelho aí. Por quê? Porque se no modelo evolucionista é natural matar para poder sobreviver à raça mais forte, né? No modelo criacionista, não. No modelo criacionista apresenta que apesar, por causa do pecado, por causa da morte, tem uma solução. Tem a solução que é o Evangelho, a ressurreição, que é em Cristo Jesus. Então, um Criador que se preocupou não somente em criar, mas manter a sua criação, e depois dessa criação morrer por causa do salário do pecado e a morte, ele ia dar a segunda chance, ou seja, a ressurreição, né, para viver uma vida eterna com ele, porque afinal de contas ele criou suas criaturas para serem eternas, por causa do pecado, porque o pecado é um intruso. O pecado não estava no plano de Deus, porque Deus, com a sua onisciência, sabia que o pecado ia entrar. Mas no plano original de Deus, não tinha a entrada do pecado. Ele imaginava que o homem, depois do seu período de prova, de obediência, se tornaria imortal por toda a eternidade. Né? Mas por causa do pecado, então veio a morte. Né? E é um intruso. A morte é um intruso, assim como Satanás é um intruso também. Ou seja, Deus criou Lúcifer, não criou Satanás. Ele se tornou adversário por vontade própria, pelo livre-arbítrio que ele foi dotado, como os anjos também todos foram dotados. A verdade, os 2 terços de anjos que estão no céu resolveram não desobedecer a Deus. Né? Um terço que caiu resolveram desobedecer a Deus. Assim como a Eva também resolveu, porque ela tinha consciência de que não devia, e ela foi lá e pegou o fruto. Né? Como nós já estudamos em lições anteriores, inclusive ela deu dica para a serpente ao dizer que não era para tocar. Na verdade, ela deu dica, ela né? mesmo Para não tocar. E na verdade Deus não falou para não tocar, Deus disse para não comer. Né? Esse de não tocar foi onde deu ela uma brecha para uma conversa, né, com a serpente, e aí chegou o que chegou. Adão, como nós já dissemos aí, Adão pecou de maneira consciente. Eva foi enganada, certo? Embora ela tinha uma consciência que não devia usar o seu livre-arbítrio para o mal. Pecado que leva à morte. Isso que o João comentou ali, né? E nós sabemos que tudo isso ocasionou. No momento, Adão não compreendeu, mas depois que veio o primeiro sacrifício, o primeiro cordeiro ali no Éden, que ele estava usando as peles do cordeiro, aí quando ele viu também as primeiras folhas caírem, quando ele viu os animais sofrendo a consequência do pecado, Adão caiu em si. Mas queria comentar ainda aqui, João, com em Romanos 5, do 6 a 11, podia comentar na Bíblia ali, sobre gratidão, sobre graça, que hoje é tão comentado, né? Que estamos debaixo da graça, né? E já não precisamos mais guardar a lei de Deus, porque essa graça já nos basta. Com esse significado, né, que dá para entender o significado em Romanos, falando sobre graça, sobre esse amor de Deus. A questão vamos dar por parte aqui, a questão lá de Adão não entender bem a questão da morte, foi porque é o seguinte, como nós já dissemos, o pecado, o surgimento do mal no coração de Lúcifer não tem explicação justificativa, é um intruso pelo livre-arbítrio dele, assim como o pecado na terra. Deus não predestinou a terra para ser o lugar do pecado. Né?
Adão e Eva permitiu que esse pecado entrasse na terra através do seu ato. Aí, como a morte é um intruso, Adão não compreendeu a princípio, quando ele viu o cordeiro sendo morto. Depois ele começou a aceitar como consequência da justiça, que é mal. Né? O pecado traz a morte como no seu lastro. E ele começou a entender. Quando Deus disse para ele, do pó tu vieste ao pó tornará, aí mais ele entendeu. Né? E é mais um ponto para o criacionismo, no sentido de que, por exemplo, se Adão vai voltar ao pó, é porque ele foi criado do pó, ele não veio do macaco. Porque se ele fosse, por exemplo, o modelo evolucionista diria que Adão voltou ao macaco, e não voltou ao macaco. Ele voltou para a terra, porque da terra ele veio, certo? Adão é um ser rosado, né? É barro, terra, né? Então, quer dizer, ele foi tirado do pó, e ao pó ele ia retornar na hora que morresse. É o que acontece com todos os seres humanos. Ninguém hoje, ao morrer, volta a ser macaco, né? Ele vai para o pó da terra. E nós nos misturamos com a terra. Tudo que nós temos no nosso corpo tem na terra. Os elementos da terra tem no nosso corpo. Nós somos barro, né? O salmista diz que Deus sabe que nós somos barro, nós somos feitos do pó. E por isso ele tem misericórdia de nós, o nosso Criador. Agora, o outro aspecto aqui é o seguinte. Por esse motivo é que nós devemos ser agradecidos. Porque a graça, ela traz no seu lastro. É interessante notar que gratidão e graça começa com G-R-A. Nós somos gratos por causa da graça. Quando uma pessoa tem no espírito um coração agradecido, é por causa da graça. E a graça faz com que nós obedecemos à lei de Deus. Por exemplo, São João 14, verso 15, diz, se me amar, guardarei os meus mandamentos. Você não tem que guardar os mandamentos para ser salvo. Você é salvo para poder guardar os mandamentos. Alguém disse com muita propriedade, nós não temos que sermos bons para sermos salvos, nós temos que sermos salvos para sermos bons. Então, a graça, ela nos tira do mal, debaixo do pecado, debaixo da condenação, nos coloca num patamar de novo, de igual como era Adão antes do pecado, e nos dá poder para ser obediente. Foi por isso que Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais. Primeiro ele perdoou ela, entende? É lógico, eu sei que para ter o perdão tem que ter o arrependimento. Tudo isso é produzido pelo Espírito Santo. Agora, esse arrependimento que é produzido pelo Espírito Santo vai nos levar ao perdão. E ao perdão, um espírito de gratidão. Por quê? Porque a graça proporcionou tudo isso, a misericórdia de Deus. Uma pessoa agradecida é uma pessoa salva é uma pessoa agradecida. E por isso ela vai obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Ela não vai tentar arrumar subterfúgio, desculpas. Porque é natural os seres humanos arrumar desculpa pelas coisas que fez errado. E quem arruma desculpa para o seu pecado não vai alcançar misericórdia, o que está lá em Hebreus, em Provérbios 28. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Né? No livro de 1 João, capítulo 1, no versículo 9, diz assim, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Ou seja, a graça nos leva, nos motiva a ser agradecidos, porque nós fomos perdoados. Em Isaías 59:2, nos diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não nos ouça. Aí, João, como o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus, que é o doador da vida? O pecado é um intruso no plano original de Deus. É lógico, Deus tinha na manga um plano de redenção. Porque quando ele criou os seres humanos, ele sabia que o planeta Terra seria um único planeta que ia pecar, de todos criados. Então Deus já criou o chamado plano B, o plano de redenção. Deus não foi pego de surpresa. Eu tenho uma citação aqui num comentário extra-bíblico que diz assim, logo que houve o pecado, houve um Salvador. Cristo sabia que ele teria que sofrer, entretanto se tornou o substituto do homem. Logo que Adão pecou, o Filho de Deus se apresentou como um penhor da humanidade. Esse pecado, que é um intruso, ele fez separação de Adão e Eva. Tanto é que Deus veio buscar ele, veio procurar. A Bíblia diz que Deus diz assim, onde estás, Adão? E ele fugia de Deus, por causa da culpa, por causa do medo. Ele cria um abismo. Isaías, que você acabou de citar, diz que faz separação. O pecado faz separação. Por quê? Porque Deus é puro. Então, o pecado não pode habitar juntamente. Deus não habita com o pecado. Ele habita em luz inacessível, em pureza. Então o pecado faz. Lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim,
que quando Jesus Cristo disse, Deus meu, por que me desamparaste? Era o seguinte, não é que Deus o abandonou, é que os olhos de Deus é tão puro que não pode ver o mal. O pecado do mundo todo estava sobre o filho dele. Então, naquele momento, até o sol recusou brilhar. Disse que houve trevas. Tudo ficou em trevas em volta. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então, essa separação que faz, o pecado faz separação de Deus e o adorador. Quer dizer, se o adorador está em pecado, ele precisa se esconder atrás de Cristo Jesus, não atrás de uma árvore. Ele tem que se esconder atrás da rocha, para que ele não seja eliminado, como foi o caso lá em Êxodo 34, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus. O que ele teve que fazer? Ele teve que esconder atrás da rocha. Essa rocha quem? É Cristo Jesus. Então nós, para poder sermos aceitos diante do Pai, nós temos que estar ajoelhados aos pés de Cristo. Aí o Pai nos aceita como aceita o próprio Filho, que é a justiça de Cristo. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em madeiro. E nós sabemos aqui que aquele que morria naquela época na cruz do Calvário era o pior dos criminosos. Né? Jesus assumiu a nossa culpa, os nossos pecados. Ele próprio se tornou maldição por nós. Morreu por nós em separação de Deus. Jesus cumpriu a promessa feita no Éden de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Jesus foi o nosso cordeiro. Nós sabemos que Jesus passou por grande angústia. Aquela angústia que nós jamais poderíamos suportar, Jesus suportou por nós. João, em Mateus 27, 46, gostaria que comentasse ali, essa passagem, né, ela responde a essa pergunta. Né? Jesus poderia ter pecado? Nós sabemos que ele em tudo foi tentado. Jesus foi tentado em tudo. Mas nós sabemos que ele também era humano, porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Aí a pergunta, conforme Mateus ali fala também, aí a pergunta, Jesus poderia ter pecado? Sim, Jesus, humanamente falando, podia ter pecado. Porque Jesus Cristo veio em desvantagem a Adão, 4.000 anos de pecado sobre a humanidade. Jesus pegou um corpo, ele encarnou, São João 1,14, o verbo se fez carne, e ele podia ter pecado porque ele era humano. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele não usou os poderes dele divino, ele não deixou de ser divino. A Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2 até o verso 8, diz que ele não usurpou ser igual a Deus, ele sempre foi divino, ele nunca deixou de ser divino. Ele não usou a sua divindade. Né? Ele velou a sua divindade num corpo humano. São João 1,14, o verbo se fez carne. Então é o seguinte, a parte humana de Jesus é que trabalhava na terra. Era por isso que ele orava o Pai dele. É por isso que ele buscava o poder do Espírito Santo nas madrugadas. Para como humano, como os seres humanos podem vencer hoje o pecado, ele também venceu o pecado naquela época. Ele venceu como humano. Porque se a gente disser que Jesus Cristo venceu por ser Deus, aí estamos todo mundo aqui perdido. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu como Deus. Não, ele venceu como seres humanos. É muito difícil a gente entender isso, porque aí que está um dos mistérios de Deuteronômio 29, 29. Em Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas é somente para nós e nossos filhos, mas as coisas não reveladas é somente para Deus. Então há o mistério da encarnação de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Hebreus, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz, grande é o mistério da piedade, que ele habitou entre nós, Emmanuel, Deus conosco. Não dá para entender isso. Como é que pode um Deus divino se tornar humano? Jesus é singular, é ímpar no mundo todo. Mas ele pôde ser tentado. Por quê? Só que é o seguinte, Tiago diz que tentação não é pecado. Você ser tentado, todos nós somos tentados em várias coisas, mas tem coisas que eu não caio em pecado, você tem coisas que você não cai em pecado, tem coisas que nós somos tentados e caímos em pecado. Mas nem toda tentação a gente cai em pecado, porque tem algumas tentações que ela não é tão forte, que nós trabalhamos tanto com oração e com o estudo da palavra de Deus, e que nós nos tornamos fortes. Assim que Jesus também fazia. Mas Jesus Cristo podia ter pecado. 1 Pedro 2, podia. 1 Pedro 2, verso 21 diz, não havia dolo em sua boca. Jesus não pecou, tentado ele foi. A Bíblia em Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas,
mas sem pecado. Ele venceu. Né? Ele veio aqui para poder viver como um homem, para mostrar e passar pela morte, sofrer como um homem, vencer a morte. Né? Agora, quando ele venceu a morte, ali ele venceu com o poder divino. Né? Dele, que ele era ser o... aí sim, ele teria que vencer a morte, porque nenhum pecador podia vencer a morte. Foi por isso que ele veio morrer por nós. Porque nem os anjos e nem os seres humanos podiam morrer em nosso lugar. Ele por ser criador e por ele por ser a ressurreição e a vida. João, então por que aqui na pergunta, em Mateus 27, 46, que nos fala assim, né? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, por que Jesus fala ali, nesse momento, que ele estava desamparado do Pai? Nós temos aqui a própria lição da Escola Sabatina, então a citação inspirada, que diz assim, o Pai estava velado no pavilhão das trevas que envolvia a cruz, mas ele estava ali. A Bíblia em 1 Coríntios diz que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Os três estavam trabalhando pela salvação dos seres humanos, mas um só teria que passar, pelo vale da sombra da morte. Ou seja, só Jesus Cristo tinha que morrer ali. Então, o Pai ficou aguardando esse momento da ressurreição, quando ele enviaria o anjo Gabriel para, na manhã da ressurreição, bradar no túmulo e Jesus Cristo reaver a sua vida de novo. Porque lá em São João, no capítulo 10, no versículo 17 e 18, ele diz, eu dou a minha vida e tenho autoridade para dar e para reaver. Ou seja, ninguém tira de mim, ele dá espontaneamente, Jesus fez espontaneamente. Então, como ele fez espontaneamente, Jesus Cristo teria que passar pela morte por causa dos pecadores, para substituir. A Bíblia, lá em Isaías 53, diz que ele levaria sobre si todo o pecado da humanidade, para poder oferecer a todos a oportunidade de salvação e de ressurreição. Então, aqui está deixando bem claro que Jesus Cristo pisou sozinho o lagar. Ou seja, ele passou sozinho para poder ele vencer a morte por nós e dar de graça para nós isso. Então, João, podemos dizer aqui também que Jesus se sentiu naquele momento ali desamparado. E muitas vezes nós também nos sentimos desamparados. Mas é importante que Deus nunca nos deixa só. Através do exemplo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ali naquele momento, naquela sexta-feira, no Éden, ali fala, né, ou seja, no Getsemane, que Jesus passou, né, como se estivesse separado de Deus ali naquele momento, de tamanha carga que Jesus teve que suportar pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo nosso pecado. E aí nos vem... Se o pecado faz separação, se o pecado estava todo, da humanidade estava sobre Jesus, até os que vão nascer, então fez a separação. Foi por isso que ele clamou. A angústia de Jesus foi tão grande, né? E o que mais temia dos Cristo era chegar a esse momento, porque ele sabia que ele teve que passar sozinho. Tanto é que no Getsemane ele disse assim, se for possível, passe-me esse cálice. Ele falou 3 vezes isso, porque ele queria, se houvesse um meio da lei não se cumprir, Jesus Cristo podia ir para o céu, né? E era isso que o diabo queria, que Jesus Cristo abandonasse essa raça humana. Mas ele cumpriu a lei, cumpriu tudo, morrendo, porque o salário do pecado não é a morte. Então Jesus teve que morrer, a morte que estava facultado a todos que vão se perder. Então oração, muita oração. E nós vemos ali que no Getsemane, o que Jesus falou para os apóstolos ali? Que nem uma hora puderam orar comigo. Exatamente isso. Cristo Jesus, ele foi perfeito em tudo. Ele foi o príncipe dos sofredores. Mesmo no sofrimento, ele não abriu a sua boca. Ele viveu numa vida de comunhão perfeita e foi por isso que ele pôde dar essa vida perfeita em substituição à nossa imperfeita. Nós vamos ser salvos porque Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito, aceito, tudo se cumpriu como estava estabelecido no ritual do santuário, tudo se cumpriu e se cumpre em Cristo Jesus. Ele é perfeito e nós podemos estar garantidos, porque a salvação está garantida, irmão. Salvação já está garantida na cruz do Calvário. Agora, resta ver se eu vou aplicar essa salvação à minha vida, se eu vou aceitar. Eu tenho falado para os meus alunos, só vai se perder pessoas orgulhosas, egoístas, tolas, né, que não quer aceitar a substituição.
Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso, eu não faço nenhum mal. Essa vai se perder. Ela pode não nem fazer esse grande mal, esse pecado. Porque o que vão se perder são muitas pessoas de boas intenções. Não diz o ditado que de boas intenções o inferno vai estar cheio? Então muitas pessoas com a justiça própria vai se perder, só por causa disso. Porque não aceitou a substituição do sacrifício perfeito de Cristo Jesus por ela. Mas é uma promessa, João, de que Deus vai recriar, né, essa terra, uma nova criação. E aí, e não só isso, não só recriar essa nova terra, mas também Deus promete criar um novo coração. Um coração de pedra que nós temos, e Ele promete criar um coração de carne, quando nós nos deixamos moldar pela vontade de Deus. Mas há uma coisa aqui, João, que talvez para muitas pessoas há uma dúvida, né? Mas eu vou comentar assim, as duas naturezas de Jesus. Jesus ele era tanto humano, mas também era divino. Eu sei que é difícil nós precisarmos entendermos essa divindade de Jesus, e ao mesmo tempo que Jesus também tinha a parte humana, que era não o pecador, e nós como pecadores, né? Que Jesus, como nós vimos ali, que Jesus também poderia ter pecado, mas não pecou, e em tudo foi tentado. Cristo veio para destruir a morte, que foi uma intrusa na criação de Deus. Como podemos entender que Cristo morreu? Porque Cristo morreu. A Bíblia não revela que Deus ressuscitou a Jesus. Não. João 10, versículo 17 e 18, diz que ele deu a vida dele espontaneamente e ele reassumiu espontaneamente. No concílio do céu, antes do planeta Terra ser criado, Deus já sabia que o planeta Terra ia pecar. Então Deus já tomou, Jesus, voluntariamente, por amor a nós, criando porque eu vou morrer por eles. Ou seja, Jesus Cristo veio para vencer a morte. Ele tinha vida em si mesmo, né? Jesus não tinha vida derivada. Jesus Cristo tinha autoridade para dar a vida e reassumir. Ele não precisa. Olha, escute bem. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são tão unidos, que tudo que eles fazem de comum acordo. Então, era a vontade de Deus que quando chegasse ali naquele momento, Jesus Cristo teria que ressuscitar. Tanto é que ele enviou o anjo Gabriel para poder tirar a pedra e dizer, teu pai te chama, porque chegou a hora no plano de redenção. Tudo no relógio de Deus acontece exatamente. Gálatas 4,4 diz que na plenitude dos tempos. Ou seja, quando chegou a plenitude dos tempos de Jesus nascer, chegou. Quando chegou na hora de morrer, morrer. Na hora de ressuscitar, ele ressuscitou. Tudo estava nele, implícito nele mesmo. Entende? Jesus Cristo deu a vida e ele tinha autoridade para reaver. Então, ele era Deus, continuou sendo Deus, nunca deixou de ser Deus. Agora, na terra, ele viveu como um homem. Essa natureza, essa bela combinação, nós não vamos entender perfeitamente. Né? Assim como nós não entendemos muitas coisas que existem nesse mundo. Por exemplo, nós não entendemos como é que o ser humano é gerado. Nós vamos até um certo ponto e acabou. Dali para frente, nós não sabemos como acontece e nós aceitamos. Então, ninguém está questionando a criação do ser humano. Né? Então, finalizando esse estudo tão importante da Palavra de Deus, desse manual de estudos que nós temos falando sobre origens, e dizer que as coisas reveladas, João, estão para nós escritas na Palavra de Deus, na Bíblia. E as coisas não reveladas, porque diz assim, as coisas encobertas são para o nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. O que precisamos entender disso, João? O que nós precisamos entender é que nós, seres humanos, somos finitos e nós não podemos compreender o infinito. Nós estamos limitados a 10% da nossa capacidade mental. Nós nunca vamos entender o infinito, nunca vamos entender Deus, os mistérios de Deus. Então, existem na Bíblia 6 grandes mistérios que o homem nunca vai saber. Por exemplo, a origem de Deus, a sua encarnação, o mistério do amor de Deus, ou seja, a piedade. Não vamos entender não vamos saber o dia da volta de Jesus Cristo, porque não está relatado na Bíblia. Nós não vamos saber sobre o mistério, não vamos compreender plenamente. Se pudesse compreender plenamente o mistério da iniquidade, então nós teríamos desculpa para pecar. Nós nunca vamos entender o mistério da iniquidade. Okay? Assim como nós nunca vamos entender esse mistério do divino humano. E nós temos que aceitar pela fé.
Ou seja, eu adoro um Deus que é divino humano, meu Criador, e eu vou para a eternidade com Ele, vou vê-lo humanamente, né? Quando cair as escamas dos meus olhos, quando eu me tornar imortal, né? Como é? Alguém pode explicar a imortalidade? Não sabe. Isso nós vamos ganhar daquele que é imortal. Que a Bíblia diz que o único que é imortal é Deus, mais ninguém. Pai, Filho e Espírito Santo que é imortal. Nem os anjos são imortais, mesmo os anjos que não caíram. Todos eles, por exemplo, os anjos que caíram estão esperando o momento do lago do fogo para serem destruídos, né? Todo ser que foi criado mortal. Agora, hoje, se estão imortal, é porque estão ligados à videira que é Cristo Jesus. Importante, então, que tudo que está revelado para nós está aqui na palavra de Deus, na Bíblia, né? E isso é que importa. Então, nós temos tudo que nós queremos está aqui. E é muito conhecimento que Deus nos revelou através da sua palavra. Isso nos basta. Amém. E, João, obrigado pela tua presença aqui nesse programa. Obrigado, eu que agradeço. Amós 3,7 diz assim: o Senhor não fará coisa alguma sem que a gente revele os seus segredos aos seus servos os profetas. Ou seja, o que Deus quer revelar para nós está na palavra de Deus. Certo? Eu estou muito agradecido de estar aqui. Eu quero anunciar que foi pedido para nós vigília no dia 23/4. Haverá uma vigília no dia 23/4 aqui, das 23 horas até as 7 horas do dia 24, na manhã. É uma vigília do reavivamento e reforma. Está todo mundo sendo convidado, né? João, então vamos para a nossa parte final, que seria a oração, né? Encerrarmos esse programa com uma oração, e no próximo sábado estaremos aqui também falando sobre outro assunto desse mesmo manual de estudos sobre origens. João, faz a oração. Lembre-se, o Evangelho foi estabelecido antes da criação. Oremos a Deus. Bondoso Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado porque Jesus Cristo nos facultou o direito de hoje estarmos aqui sentados, exaltando o poder criador dele, o poder restaurador e o poder recreativo que ele vai fazer. Quando voltar, vai nos dar um corpo perfeito, imortal, um coração de carne, com a sua lei escrita no nosso coração, não mais em coração de pedra. Por toda a eternidade os domínios lhe obedecerão, como está lá em Daniel capítulo 7, versículo 26 e 27. Muito obrigado, Senhor, por compreender essas coisas tão maravilhosas. Por Jesus, nos abençoa a todos nós, o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Devido ao nosso programa está acontecendo ali também na salinha, né? E tive que esperar só que o tempo da gente já encerrou, tá bom? Então vamos terminar para darmos seguimento ao nosso programa de sábado. Não se esqueça, irmãos, que no próximo sábado é o 13º sábado. Hoje é o dia da visita. Se você não convidou ninguém, a oportunidade é para convidá-lo para o próximo sábado, não só até lá, mas amanhã nós teremos uma programação toda especial. Não se esqueçam, quem levou os seus convites, possam entregar para aquela pessoa que você deseja que assista esse programa, que será maravilhoso. Também, irmãos, eu gostaria de saber quem é que já comprou a lição de Escola Sabatina para o próximo trimestre. Olha só quantas mãos, né? Parabéns, irmãos. Não se esqueçam, esse é o pão diário. Mas se você ainda não comprou, ainda há tempo. Procure, corra, não deixe que o trimestre comece sem que a cada dia você possa estar perto de Deus, estudando aquilo que Ele quer para nós. Uma pessoa, ela pode ser capaz de apresentar a letra da palavra de Deus. Ela pode estar familiarizada com todos os seus mandamentos, todas as suas promessas. Mas a menos que o Espírito Santo impressione o coração com a verdade, ninguém cairá sobre a rocha e se despedaçará. Não adianta eu saber toda a Bíblia, de capa a capa. Não adianta eu andar engravatado. Não adianta
eu fazer superficialmente aquilo que Deus quer. Nada disso adianta. Devemos nos esvaziar do nosso eu e nos entregarmos a Cristo, para que o Espírito Santo possa atuar em nós. Vamos cantar juntos. Eu sei que todos que aqui estamos queremos ter uma estrela. Vamos cantar Estrelas Terei, número 435. Que Deus possa abençoá-los, irmãos, cada um de vocês. E no próximo sábado, não se esqueçam de vir com o coração pronto para recapitular a lição e estudar durante toda a semana. Vamos ficar em pé e cantar juntos. 4, 3, 5. Estrelas terei. Posso deixar de lembrar os irmãos que no dia 12 teremos uma vigília especial. Vigília da Escola Sabatina. A Ana já falou, né? Mas é só um lembrete, não se esqueça. Essa vigília será muito importante para o nosso crescimento. E também no sábado seguinte nós teremos a reunião da Escola Sabatina, todos os professores e diretores, às 15h30. Não se esqueça, irmão. Vamos orar. Ok. Semana que vem é a cantata de Natal, Nilson fez lembrar. Amanhã à noite, desculpa, semana que vem é a reunião. E a cantata será amanhã. Oi? Não se esqueçam também do Apocalipse hoje. Não se esqueçam também... Do que, Nilson, que você falou que eu esqueci?
A partir de segunda-feira, fala nisso. Alguém veio me abordar dizendo que não ouviu ninguém falar sobre a Semana Santa. Alguém aqui não ouviu que nós teremos programação domingo, amanhã, cantata, com os corais e outros cantores. E a partir de segunda-feira, nós temos um pastor que vai estar conosco todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Santa Ceia e assim por diante. A semana toda. Alguém não ouviu esse anúncio? Alguém não sabia? Então nós temos aí uns 4, 5 que não tinham ouvido. Então, talvez não estavam sábado passado, quando o pastor Quarupi fez esse anúncio. Então não esqueçam, segunda-feira nós teremos a Semana Santa com um pastor que vai estar conosco todos os dias. E quarta-feira a escola vai ter uma participação. Tá? Vai ter uma participação muito importante aqui na quarta-feira. Parece que o João quer falar alguma coisa, vamos ver. Foi anunciado lá embaixo. 6 horas, amanhã, às 6 horas, o Apocalipse lá embaixo, por causa da programação do coral aqui. 6 horas, até às 7 horas nós estaremos fazendo a classe do Apocalipse. Então ninguém vai perder a programação que será antes, gente. Vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos imensamente por teu amor e cuidado, por esta lição que tem nos dado a cada dia, para estudarmos e aprendermos mais de ti e aprendermos sobre o nosso comportamento. E nos ajuda, querido Deus. Nos doa, Senhor, o teu Espírito Santo a cada dia, para que possamos pôr em prática aquilo que nós estudamos na tua palavra, aquilo que nós ouvimos aqui na igreja e aquilo que é a tua vontade, Pai. Por favor, nos leva para casa aqueles que irão e aqueles que vão permanecer no culto, que tu possa ser com cada irmão nosso. Por favor, no nome de Jesus pedimos. Amém.